Oi, neste sábado ensolarado, 20 de julho de 2019, eu vejo nos jornais, nas redes sociais e em outros meios de comunicação que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o senhor Dias Toffoli, resolveu submeter a sua decisão monocrática, estúpida e péssima de submeter o compartilhamento de dados do Comitê de Controle de Atividades Financeiras, que era para ser do Ministério da Justiça e voltou para o Ministério da Fazenda, a ordens judiciais. Ou seja, para haver o compartilhamento tem que haver uma ordem do juiz, o que atrasará todos os processos. Todos os processos que já estão sendo atrasados por causa dessa decisão. Ele tomou a decisão em nome do direito do cidadão ao sigilo bancário, contábil e telefônico do cidadão, eu, você. Bom, esse sigilo nunca foi quebrado. Nunca houve, por parte desses compartilhamentos, tanto do COAF, quanto do Banco Central e da Receita Federal, nenhuma quebra do sigilo bancário. Ao contrário, os processos são mantidos sob sigilo. O que houve, em algumas oportunidades, foi vazamento. Vazamento é um crime. É um crime do funcionário público que comete o vazamento, que faz o vazamento, não do jornalista que publica. O jornalista que publica é garantido pela Constituição porque ele tem o direito de divulgar tudo o que o público precisa. Quer dizer, o direito de liberdade de expressão não é um direito do jornalista, é um direito do público de ser informado da forma mais ampla e plural possível. Pois bem, é uma mentira esse pretexto. Não houve, nunca houve quebra de sigilo por parte do COAF, do Banco Central ou da Polícia Federal. Não posso dizer o mesmo sobre o Ministério Público, que os vazamentos podem ter saído tanto de lá quanto dos advogados. Ninguém fala isso, né? Os advogados das partes também podem ter quebrado esse sigilo, embora nunca seja, normalmente não seja de interesse da parte. Pois bem, o senhor Dias Toffoli, que tomou essa medida estapafúrdia, primeiro marcou para 21 de novembro uma sessão do Supremo para decidir sobre isso. E depois, aí eu quero explicar isso direitinho, depois ele atendeu a um pedido do senador Flávio Bolsonaro para sustar a investigação do Ministério Público do Rio, porque o COAF descobriu atividades atípicas na conta do seu ex-assessor e acusado de ser ligado a milícias, Fabrício de Queiroz. Então, isso é bom para esclarecer, porque tem um monte de gente, um monte de sabe-tudo, que diz: você falou que era o Flávio, mas o Flávio está sendo usado como pretexto. Não. O Flávio fez o pedido. Aliás, não é o primeiro pedido. O Flávio não quer ser investigado. A minha avó diria: olha, quem tem medo, né? Pois é. Se o Flávio fosse inocente mesmo, ele não estava lutando contra os inquéritos, ele estava lutando para provar a inocência nos inquéritos. Então, o Flávio, do alto do medo que ele tem de ser pego em alguma transação ilícita, na verdade, aquela investigação não é sobre outra coisa que não seja rachuncho, ou seja, deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio que pegam de volta salários de funcionários desqualificados e que ganham muito bem, de forma ilícita e absolutamente cretina, né? E a ética, antiética. Pois bem, o Dias Toffoli não fez isso para ajudar o Flávio, ele fez isso para socorrer a mulher dele, Roberta Rangel, de quem foi sócio num escritório de advocacia, porque alguns clientes dela começaram a receber visitas da Polícia Federal para dar explicações sobre transações financeiras com o escritório dela, do qual ele não é mais sócio.
aquele mesmo escritório que ela tinha quando depositava no Banco Mercantil 100 mil reais por mês para o Dias Toffoli, e ele nunca explicou isso, dos quais 50 mil iam para a ex-mulher, onde eu descobri que o melhor emprego do Brasil é ser ex-mulher de ministro do Supremo, não é verdade? Melhor do que esse, só a mulher, né? Pois é, então a mulher é a razão, a mulher dele e a dona Guiomar Mendes, mulher do Gilmar Mendes, que recebe, segundo a revista Cruzoé, 238 mil reais por mês do seu sócio Sérgio Bermudes, cujo escritório no Rio é o campeão da defesa da quadrilha do Sérgio Cabral. Só que essa medida foi tomada a partir de um pedido do Flávio Bolsonaro. Pois bem, só que agora, aí ele mandou para novembro, 21 de novembro, a decisão do Supremo, e aí está sendo muito criticado internamente dentro do Supremo, porque muita gente lá, muito dos ministros, não concorda com isso. Então já está anunciando, está havendo um movimento no Supremo para antecipar. Não se sabe para agosto, é meio difícil. De qualquer maneira, para antecipar. E aí ele quer se antecipar a antecipação e já marcar uma data que seja mais conveniente para ele. Mas é bom esclarecer isso. Isso também socorre o Flávio Bolsonaro e o Fabrício Queiroz, que, aliás, sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu, tomou Doril. Pois bem, os bambas lá de Brasília acham que vai ser uma decisão de 6-5, derrotando a decisão do Toffoli. Mas até lá, já terá feito um grande estrago, um enorme estrago. Os jornais estão dando notícia de 6 mil processos de traficantes de drogas prejudicados por essa decisão. Além deles, serão prejudicados os processos contra o Lula, contra o Toffoli, contra o PT, contra o Vacari e os outros tesoureiros, ex-tesoureiros do PT, e todos os chefões do primeiro comando da capital e dos partidos políticos corruptos do Brasil. É a facilitação da lavagem de dinheiro, que é o crime do momento, é o crime que torna o crime algo compensador. Aí você diz, não, mas Bolsonaro sempre foi a favor do combate à corrupção. É? Eu vou ler para você o que o Bolsonaro disse ontem a respeito da decisão do Toffoli. Preste atenção, porque está difícil de entender o que ele disse. Ele está claramente aqui enrolando. Somos poderes harmônicos e independentes? Te respondi. Ele é presidente do Supremo Tribunal Federal. Somos independentes. Você acha justo o Dias Toffoli criticar um decreto meu ou um projeto aprovado e sancionado? Se eu não quisesse combater a corrupção, não teria aceitado o Sérgio Moro como ministro. Bom, pelo o que eu sei, pelo o que está na lei, dados repassados, dependendo para quê, devem ter decisão judicial. E o que é mais grave na legislação, os dados, uma vez publicizados, sabe o que é isso? Eu não sei. Contaminam o processo. Imagina o quanto o Bolsonaro não foi treinado para dizer essa asneira com tanta complexidade, né? Pois bem, então eu insisto. Primeiros beneficiados, as mulheres do Toffoli e Gilmar, o Lula, os petistas, os bandidos em geral beneficiados. Mas o pedido foi feito pela defesa de Flávio, que já tinha feito várias tentativas antes e perdeu. Por que o Toffoli virou amiguinho de infância do Flávio e companheiro de roda de truco do Toffoli? Olha, o Bolsonaro está sendo revelado hoje em toda a sua integridade quando o Laboratório de Governo Eletrônico da Universidade de Brasília, um projeto coordenado pelo professor Francisco Bandão, descobriu que o Bolsonaro fez 68 tweets, de um total de 1.378 que trataram sobre corrupção entre julho e dezembro de 2018. Isso aí é 4,9%.
Nos primeiros 6 meses de governo, o número de postagens com termos ligados a esse tema caiu para 20, dentre 1.388, 3 vezes menos proporcionalmente. O índice do mês de 2019 é o menor dos últimos 6 semestres. É por isso que você viu o Bolsonaro fazer algum esforço pela lei anticrime e anticorrupção do Moro? Pois é, na quinta-feira 11, o Bolsonaro disse que o advogado-geral da União, André Mendonça, está entre os cotados para o Supremo Tribunal Federal a partir de novembro do ano que vem, quando será aposentado o ministro decano, Celso de Mello. Bom, André Mendonça tem 52 anos e em 30 de outubro de 2002 publicou no jornal Folha de Londrina, onde ele estudava, 3 dias depois da vitória do Lula, que o triunfo enchia os corações do povo de esperanças. Além disso, escreveu à época que as urnas haviam revelado o primeiro presidente eleito do povo e pelo povo. Quer dizer, os outros não foram, né? Bom, o fato é notório e não admite discussões, e assim o coração do povo se enche de esperança. O mundo nos assiste com um misto de surpresa e admiração, embora alguns confiem desconfiando, mas certamente convictos de que o Brasil cresceu, seu povo amadureceu, restando consolidada a democracia, não só porque o novo presidente foi eleito pelo povo, mas porque saiu do próprio povo. O artigo foi escrito quando Mendonça exercia a função de advogado da União em Londrina e cursava um bacharelado de teologia. Ele já declarou que é criacionista, ou seja, ele não reconhece a teoria da evolução de Darwin, mas respeita quem reconhece. E sabidamente, um capacho de Dias Toffoli. Ele foi primeiro nomeado para o Departamento de Patrimônio Público e Probidade Administrativa da AGU pelo Toffoli. E Toffoli o indicou ao Temer para ser advogado-geral da União e o Temer o nomeou em novembro. Temer está em casa esperando para ser preso. Nomeou o advogado-geral da União do Bolsonaro, que quer fazê-lo ministro do Supremo Tribunal Federal. Numa matéria da Constança Rezende na UOL, ela diz claramente que o Toffoli trabalhará pelo André Mendonça, irá pessoalmente cavalar votos na sabatina do Senado, ou seja, já conta com a indicação do Bolsonaro. Bom, não precisa ter uma inteligência de mais de 50 de QI para fazer a conexão dessa possível indicação de André Mendonça com o liberou-geral do Flávio Bolsonaro. Ou precisa? Direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.